Ela entra na sala do tribunal com aquela expressão tranquila no rosto, como quem chega a uma reunião de pais e mestres sem nenhuma preocupação, completamente alheia ao peso daquele momento. Era uma audiência de fiança que poderia determinar se ela permaneceria em liberdade enquanto aguardava o julgamento e mesmo assim demonstrava uma calma perturbadora. Ela havia se convencido de que o juiz seria compreensivo com a sua situação. Sua equipe de defesa havia construído cuidadosamente uma narrativa. Professora dedicada, sem qualquer ficha criminal, uma mãe grávida que não representava risco de fuga, alguém que merecia estar em casa com sua família. O juiz ouvia com atenção cada palavra da defesa. Então a promotoria tomou a palavra e apresentou uma linha do tempo que mudou completamente o clima da sala. 2 anos de manipulação planejada, mais de 12.000 mensagens trocadas, evidências digitais que comprovavam uma estratégia sistemática de controle emocional sobre a vítima. Tudo mudou naquele instante. O que você está prestes a acompanhar é o exato momento em que Nicole Callahan percebeu que sua postura colaborativa não teria o poder de apagar os fatos registrados nos autos do processo. Foi o instante em que ela se viu diante das consequências reais da confiança que havia destruído e das vidas que havia afetado de maneira irreversível. Um adolescente de apenas 14 anos havia sido manipulado psicologicamente e envolvido em condutas ilegais ao longo de 2 anos inteiros. Seu desenvolvimento emocional e psicológico foi comprometido por alguém em quem sua família depositava total confiança. As provas apresentadas vieram de registros escolares que mostravam que ela havia assinado a saída dele da escola repetidas vezes, sem que seus pais soubessem o real motivo, de mensagens repletas de linguagem íntima, apelidos particulares e referências que deixavam claro o nível de proximidade construído ao longo do tempo e do depoimento detalhado da pessoa que teve a coragem de denunciar o caso às autoridades. Este é o caso da professora de jardim de infância que utilizou sua função como diretora teatral para se aproximar de um adolescente e estabelecer com ele uma relação de natureza criminosa. Cada detalhe que você vai conhecer aqui foi verificado e confirmado por registros judiciais, boletins de ocorrência e depoimentos prestados durante a audiência de fiança. Se você nunca ouviu falar nessa história antes, prepare-se, porque o que aconteceu no condado de Anderson, na Carolina do Sul, entre os anos de 2021 e 2023, vai colocar em xeque tudo o que você acredita saber sobre os limites entre professores e alunos e sobre como pessoas mal intencionadas utilizam posições de confiança para agir na frente de todos sem levantar suspeitas. O dia 22 de maio de 2025 começou como qualquer outra manhã no Departamento de Polícia de Greenville, até que investigadores do gabinete do xerife do condado de Anderson chegaram trazendo um relatório que exigia análise aprofundada. Um jovem de 18 anos havia se apresentado voluntariamente para relatar uma série de condutas ilegais que teriam começado quando ele tinha apenas 14 anos. Esse jovem foi identificado como Grant Strickland. Ele havia passado os 2 anos anteriores tentando processar internamente tudo o que havia vivido antes de reunir forças e decidir formalizar a denúncia. A pessoa que ele nomeou ainda não havia sido detida e permanecia como foco central das investigações. Esse detalhe se tornaria extremamente relevante ao longo do processo. As condutas relatadas não envolviam um desconhecido. Envolviam alguém que sua família conhecia pelo nome, recebia em casa e tratava com carinho e respeito. Seu nome era Nicole Ballou, conhecida como Nikki Callahan, 33 anos de idade, professora de educação infantil na cidade de Anderson, diretora de teatro e alguém que havia mantido contato ilegal com Strickland antes que ele atingisse a idade de consentimento legal no estado da Carolina do Sul, que é de 16 anos. 2 meses após a denúncia de Strickland, Callahan se entregou espontaneamente às autoridades no dia 10 de julho de 2025. Ela foi indiciada por 3 acusações de conduta sexual criminosa contra um menor e uma acusação de contribuir para a delinquência de um menor. Mas o caso rapidamente ganhou uma complexidade muito maior. Os detalhes que surgiram ao longo da investigação revelaram um padrão de comportamento extenso e consistente com o que especialistas chamam de aliciamento. As primeiras interações pareciam absolutamente comuns. Callahan havia lecionado na escola primária Homeland Park desde 2017 e atuava paralelamente como diretora de teatro musical no Project Challenge Playhouse em Anderson. O espaço era dedicado à produção de espetáculos teatrais protagonizados por jovens, oferecendo uma oportunidade artística real para crianças e adolescentes da região. Em 2021, a família Strickland levou o filho para se candidatar a um papel em um musical que estava sendo preparado. O espetáculo se chamava Legally Blonde. Foi ali, naquele palco, que Grant Strickland, então com 14 anos,
cruzou o caminho de Nicole Callahan pela primeira vez. Esse encontro marcou o início de uma série de interações que seriam minuciosamente analisadas pelos investigadores mais tarde. No começo, absolutamente tudo parecia normal. Callahan tinha 33 anos, era casada e mãe de uma criança de 5 anos. Os Stricklands não tinham o menor motivo para desconfiar dela. Sua vasta experiência lidando com crianças e adolescentes transmitia uma sensação de segurança e competência. A família acreditava sinceramente que a orientação dela seria benéfica para o desenvolvimento do filho. A confiança depositada era total e irrestrita. Essa confiança seria profundamente reavaliada com o passar do tempo. Os comportamentos preocupantes começaram de forma discreta, com pequenas atitudes que isoladamente não soariam como alertas para ninguém. Callahan construiu para si mesma a imagem de uma professora que fazia mais do que sua obrigação por um aluno em especial. Mas, à medida que as semanas e os meses avançavam, os investigadores concluíram que essas atitudes formavam um padrão claro e deliberado de aliciamento que se estendeu por anos. Isolamento progressivo, seguido de controle gradual. Callahan utilizou sua autoridade e a credibilidade que havia construído ao longo dos anos para criar oportunidades recorrentes de estar a sós com o adolescente. Em diversas ocasiões, ela assinou pessoalmente a saída dele da escola, o transportou para ensaios e o supervisionava em atividades realizadas fora do horário escolar. Os pais de Grant, que tinham outros filhos para cuidar e uma rotina intensa, ficavam aliviados com a ajuda daquela mulher que parecia tão dedicada. O que eles não enxergavam era que essas atitudes estavam apagando sistematicamente a fronteira entre o papel de professora e o de tutora, concedendo a ela um acesso privilegiado e praticamente irrestrito ao jovem. E esse acesso foi determinante para o que veio a seguir. Quando um adulto passa a controlar de forma recorrente a agenda de um menor, retirando-o da escola, organizando encontros privados e sendo sempre aquele que aparece para ajudar, cria-se uma relação de dependência emocional. E foi exatamente essa dependência que Callahan explorou de maneira calculada. Lembra dos registros de saída escolar mencionados anteriormente? Eles são mais importantes do que parecem. Quando os mandados de prisão emitidos pela polícia de Greenville e pelo gabinete do xerife do condado de Anderson foram tornados públicos, revelaram que Callahan fornecia deliberadamente a Strickland bebidas alcoólicas, maconha e produtos com nicotina nos momentos em que estavam sozinhos. Ela expunha sistematicamente aquele adolescente a substâncias às quais ele não tinha acesso legal. A lógica por trás dessa estratégia era perturbadoramente simples: fazer com que aquele jovem impressionável se sentisse adulto o suficiente para ceder às suas intenções. O efeito dessa manipulação foi devastador e duradouro. Durante os períodos em que estavam no condado de Greenville, Callahan manipulou Strickland para que ele se envolvesse em condutas ilegais com ela. Os locais incluíam quartos de hotel e estacionamentos cobertos. O comportamento criminoso teve início quando Strickland tinha 14 anos e se prolongou por 2 anos, até que ele completasse 16. Os investigadores registraram ainda que algumas dessas interações ocorreram enquanto a própria filha pequena de Callahan estava presente nas proximidades. Mas a promotoria ainda estava prestes a revelar algo ainda mais perturbador sobre os mecanismos que ela usava para manter o controle sobre a situação. Para compreender como Callahan conseguiu agir dessa maneira por tanto tempo sem levantar suspeitas, é fundamental entender quem ela era aos olhos da comunidade. Ela havia crescido no condado de Anderson e passado toda a sua vida naquela região. Durante 8 anos, ela ensinou crianças na escola primária Homeland Park. Em determinado momento, uma saída em massa de professores ocorreu na escola, mas Callahan ficou. Ela dizia amar o que fazia e dizia amar aquelas crianças. Muitos pais a adoravam genuinamente. Grande parte de seus alunos vinha de famílias de baixa renda. Havia também crianças com necessidades especiais entre os seus estudantes. A decisão de Callahan de permanecer na escola e continuar dedicando seu tempo a essas crianças a tornava ainda mais querida pelas famílias. Os resultados acadêmicos de sua turma eram constantemente destacados como uns dos melhores de toda a escola. À noite, após um dia inteiro como professora de educação infantil, ela conduzia as sessões de teatro para jovens no Playhouse. Callahan era formada em graduação pela Universidade de Anderson, onde constava na lista de honra do reitor. Também possuía mestrado pela Universidade da Carolina do Sul, onde concluiu o curso com distinção acadêmica. Era religiosa, membro ativa da Igreja High Praises em Anderson, onde participava com toda a família e integrava o grupo de teatro da congregação. Praticava softball e basquete. Durante seus anos de formação, havia trabalhado em uma creche cristã. Com um histórico como esse,
e uma imagem pública tão construída e coerente, era praticamente impossível não se sentir à vontade ao redor dela. Todos se rendiam ao seu charme e à sua aparente bondade. Mas, com o tempo, as fissuras nessa fachada começaram a aparecer. Quando Callahan conheceu a família Strickland, ela se tornou uma espécie de figura materna substituta para Grant, algo próximo de uma tia. No entanto, à medida que o relacionamento com a família se aprofundava, tornava-se visível que ela não era a profissional exemplar que havia se apresentado como. Callahan estava travando batalhas pessoais intensas. Havia tensões com seu marido, com sua mãe e com sua irmã. Porém, por fora, ela aparentava não deixar que esses conflitos interferissem em sua vida profissional. Isso durou até o momento em que seu comportamento criminoso com Grant Strickland começou. Observando o perfil de Grant, fica mais fácil entender por que ele se tornou alvo desse processo de manipulação. Apenas 14 anos, tímido ao extremo, facilmente influenciável. Quando soube que havia conseguido um papel no musical de verão de 2021, ficou animado com a possibilidade de se afastar de um time de basquete onde nunca havia se sentido verdadeiramente pertencente. No Playhouse, os funcionários notaram uma melhora expressiva em sua desenvoltura cênica sob os treinos individualizados conduzidos por Callahan. Mas os registros escolares contavam uma história completamente diferente. Suas notas despencaram de forma acentuada. O desempenho acadêmico, que havia sido sólido, simplesmente entrou em colapso, e ninguém ainda havia conectado os pontos. Em março de 2023, a mãe de Strickland interveio através de uma mensagem de texto, tentando encerrar de vez a relação entre eles. A resposta de Callahan foi calculada. Ela alegou que Grant precisava dela para alcançar o sucesso nos palcos. Por um período, a exigência de corte de contato pareceu ter surtido efeito. Os encontros físicos cessaram. A família acreditou que o pesadelo havia chegado ao fim, mas o que aconteceu em seguida demonstraria com clareza absoluta o quanto a manipulação havia se enraizado na mente daquele jovem. A família acabou descobrindo que Callahan havia comprado um videogame, um Xbox, com o único propósito de manter uma linha de comunicação aberta com o filho deles, mesmo após o pedido de afastamento. A tecnologia havia se tornado o novo canal de acesso, uma forma de contornar os limites impostos pela mãe de Grant. No entanto, quando Grant completou 16 anos, o contato de natureza criminosa chegou ao fim. Durante os 2 anos seguintes, aparentemente nada aconteceu, até que ele atingiu a maioridade aos 18 anos. Foi então que, após um longo período de reflexão e elaboração interna sobre tudo o que havia vivenciado, ele tomou a decisão de vir a público e relatar os danos que havia sofrido. No dia 21 de maio de 2025, Callahan pediu demissão silenciosamente de uma função que ocupava há quase uma década, em decorrência das alegações que começavam a se materializar contra ela. A partir desse momento, os acontecimentos se sucederam com velocidade impressionante. Os mandados foram formalizados. No dia 10 de julho, ela se entregou voluntariamente à polícia. As evidências acumuladas contra ela eram pesadas demais para serem ignoradas. O rastro digital era absolutamente nítido e devastador. Callahan utilizava 2 celulares separados. Um era reservado exclusivamente para as conversas com pessoas ligadas à escola onde lecionava. O outro era destinado aos contatos provenientes do Playhouse. Ambos os aparelhos foram apreendidos pelos investigadores. Do conteúdo recuperado, constavam mais de 12.000 mensagens. O material revelou um padrão inquietante e sistemático. Apelidos carinhosos, referências a piadas internas dos ensaios, linguagem de intimidade que não combinava de forma alguma com a relação que deveria existir entre uma diretora de teatro adulta e um adolescente sob seus cuidados. Callahan havia construído, mensagem por mensagem, uma relação de dependência emocional com aquele jovem. As evidências não eram apenas digitais. Havia também um rastro físico concreto. Registros em papel dos logs escolares confirmavam que Callahan havia assinado pessoalmente a saída de Grant da escola em múltiplas ocasiões, alegando necessidades relacionadas a ensaios, mesmo ele não sendo aluno da sua turma. Documentos do teatro atestavam que ela havia reservado o palco fora do horário regular em várias dessas mesmas datas. Todas essas peças, as mensagens, os registros escolares, a compra do Xbox, convergiram para uma série de desdobramentos que mudariam o rumo do caso definitivamente. No dia 11 de julho de 2025, uma audiência de fiança foi realizada no condado de Anderson. A promotoria apresentou uma linha do tempo detalhada cobrindo 2 anos de conduta criminosa alegada. As acusações formais incluíam 3 contagens de conduta sexual criminosa contra um menor e uma contagem de contribuição para a delinquência de menor.
Foi nesse momento que uma carta escrita pela mãe da vítima, Alison Strickland, foi lida em voz alta perante o tribunal. Suas palavras eram carregadas de dor e de uma raiva contida que ecoou pela sala. Ela descreveu como, olhando para trás, sentia repulsa ao perceber que Callahan havia manipulado não apenas o seu filho, mas toda a família. Que ela havia esperado pacientemente pela oportunidade certa e havia encontrado exatamente o perfil de vítima e de família que procurava. Alison Strickland também relatou que, em determinado momento, preocupada com o que ela própria descreveu como comportamentos questionáveis e inadequados, havia exigido que a professora encerrasse qualquer tipo de contato com seu filho. Mesmo assim, os dois continuaram se comunicando através das redes sociais e pelos jogos online no Xbox. A mãe de Grant escreveu que seu filho e toda a família haviam sido deixados em um estado de devastação emocional. Ela relatou que Grant passou a sofrer com ansiedade intensa, depressão e perda significativa de peso como consequências do que havia vivido. Mas o Estado ainda tinha uma informação adicional que tornaria esse caso ainda mais complexo e perturbador. O advogado de defesa de Callahan, Norman Epps, revelou ao tribunal que sua cliente estava grávida de 9 semanas. Nenhuma declaração foi feita sobre a paternidade da criança, mas entendia-se que o pai provavelmente era seu novo noivo, Brandon Dixon. Seu ex-marido havia pedido o divórcio assim que as alegações vieram à tona publicamente. Epps argumentou que Callahan não possuía antecedentes criminais, havia cooperado plenamente com as autoridades desde o início e não representava risco de fuga. Ela tinha uma filha de 5 anos e precisava de acompanhamento pré-natal regular. O juiz fixou sua fiança em $40 mil e determinou que ela não tivesse qualquer contato com a família Strickland. Mas o caso estava longe de chegar ao fim. Apenas 4 dias depois, no dia 15 de julho, o processo se expandiu para Greenville. Foi aí que a situação de Callahan se agravou substancialmente. Nessa nova jurisdição, ela recebeu 12 acusações adicionais, 7 contagens de conduta sexual criminosa contra menor de 16 anos e 5 contagens de colocar ilegalmente uma criança em situação de risco de dano. No dia 14 de julho de 2025, ela compareceu a uma audiência de fiança no Tribunal Municipal de Greenville. Ao entrar na sala, Callahan sorriu para as pessoas presentes, incluindo seus familiares e seu noivo, uma atitude que não passou despercebida por ninguém ali dentro. O investigador da polícia de Greenville, Aaron Bees, prestou depoimento afirmando que as autoridades possuíam tanto evidências físicas quanto digitais suficientes para sustentar todas as acusações. A promotoria pediu que Callahan fosse mantida presa sem direito à fiança. Os promotores a descreveram como alguém que havia praticado manipulação calculada e deliberada durante anos. Os detetives revelaram ainda que Callahan havia seguido a vítima até Greenville, quando Grant se mudou para fora do condado de Anderson para estudar na Governor's School for the Arts and Humanities, uma escola de prestígio para jovens com talentos artísticos. De acordo com a declaração de Alison Strickland, Callahan chegou a retirar seu filho da escola governamental, junto com o colega de quarto dele, em pelo menos uma ocasião de forma encoberta. Essa informação havia chegado à mãe por meio de mensagens encontradas no celular do próprio Grant, enviadas pelo colega de quarto. O juiz Matthew Hawley se dirigiu diretamente a Callahan durante a audiência e declarou que ficava evidente ter havido um erro grave de julgamento por parte de sua cliente ao considerar aceitável vir até Greenville e continuar se envolvendo com aquele indivíduo mesmo depois que ele passou a estudar ali, permanecendo na cidade e se aproveitando dessa proximidade. O advogado de defesa reiterou os mesmos argumentos apresentados anteriormente em Anderson. Callahan não representava risco de fuga, contava com o suporte de sua família e havia sido uma professora de educação infantil bem considerada ao longo de seus 8 anos nas escolas públicas de Anderson. Ele acrescentou que ela não havia tido qualquer contato com Strickland desde outubro. O juiz concedeu a fiança, mas com condições severas. Callahan recebeu uma fiança de $10 mil por cada uma das acusações oriundas de Greenville, totalizando $120 mil apenas nessa jurisdição. Somado ao valor de $40 mil fixado no condado de Anderson, o montante total de fiança chegou a $160 mil. Como parte das condições impostas, ela seria colocada em prisão domiciliar até conseguir um novo emprego. Estava proibida de contatar Strickland, deveria se submeter a uma avaliação psicológica completa e seria obrigada a usar um monitor de GPS de forma contínua. 3 dias após a declaração pública televisionada de Strickland, a organização sem fins lucrativos Safe Harbor, sediada no interior do estado, reportou um aumento de 38% nas ligações recebidas em sua linha de apoio, vindas especificamente de adolescentes do sexo masculino da região.
A coragem de Grant Strickland havia gerado um efeito em cadeia que ninguém esperava. Outros rapazes estavam começando a se manifestar. Ao falar publicamente em frente ao tribunal, Strickland descreveu o impacto severo que os acontecimentos haviam causado no seu bem-estar. Suas palavras foram diretas e poderosas. Ele disse que, apesar de tudo, estava ali para lutar e que não recuaria, que era necessário trazer mais consciência pública para situações como a que ele havia vivido, e que o fato de ser homem não deveria ser motivo para que sua experiência fosse ignorada ou varrida para debaixo do tapete, porque na época dos acontecimentos ele não era um homem, era uma criança. No dia 13 de agosto de 2025, o Conselho de Educação da Carolina do Sul suspendeu a licença de ensino de Callahan, impedindo-a formalmente de exercer a docência. Uma investigação paralela conduzida pelo Departamento de Polícia de Clemson segue em andamento e pode gerar novos desdobramentos. Nicole Callahan aguarda julgamento respondendo a 15 acusações distribuídas em 2 condados diferentes. As penalidades que ela enfrenta sob a legislação estadual para cada contagem de conduta sexual criminosa de 2º grau são substanciais. Seu caso permanece sob investigação ativa, com a possibilidade concreta de novas acusações surgindo a partir das apurações da polícia de Clemson. As 12.000 mensagens recuperadas dos celulares apreendidos, os registros de saída escolar documentando o acesso repetido à vítima e o depoimento de Grant Strickland continuam como pilares centrais do conjunto de provas nas mãos dos investigadores. Se você chegou até aqui, compartilhe esse vídeo porque casos como esse precisam ser conhecidos. Quanto mais pessoas souberem identificar os sinais de alerta, mais crianças estarão protegidas. Deixe nos comentários o que você achou desse caso e não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos conteúdos.